Olá, turma! Sou o professor de matemática, me chamo Samuel e hoje nessa videoaula, vamos falar sobre porcentagem, que é um assunto bastante importante e utilizado em diversas áreas do nosso dia a dia, como finanças, economia, matemática e até mesmo em outras disciplinas. Mas antes não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novas aulas. Professor, mas o que é porcentagem? Porcentagem é uma forma de representar uma fração ou parte de um todo em relação a 100. A palavra porcentagem vem do latim percentum, que significa por 100. Por exemplo, se eu disser que 30% dos alunos da turma são mulheres, isso significa que de cada 100 alunos, 30 são mulheres. Ah, entendi. Mas como eu faço para calcular a porcentagem? Existem diversas formas de se calcular a porcentagem, mas a mais comum é utilizando a regra de 3. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é 120% de 50, nesse caso, sabendo que 100% é o todo, você pode pensar que 120% é igual a 100%. Agora é só montar a regra de 3. 100% 50. 120% x. Podemos cruzar as frações para calcular o valor de x. 100% vezes x igual a 120 vezes 50. 100 vezes x igual a 6.000. O 100 estava multiplicando antes da igualdade, agora passamos para depois da igualdade dividindo. Ficando da seguinte forma: x igual a 6.000 dividido por 100. X é igual a 60. Portanto, 120% de 50 é igual a 60. Entendi, professor. E quais são as formas de representar uma porcentagem? Podemos representar a porcentagem como fração, por exemplo, 50 dividido por 100 é o mesmo que 50%. Só mudou a forma de representar. Podemos também representar em forma decimal. Exemplo: 50% é igual a 0,5. Basta você andar 2 casas para a esquerda com a vírgula. Então fique atentos. E se eu quiser calcular o percentual de aumento ou de desconto de um valor, o que devo fazer? Para calcular o percentual de aumento ou de desconto, podemos utilizar a seguinte fórmula: valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100%. Por exemplo, se um produto custava R$ 100 e agora custa R$ 120, podemos calcular o percentual de aumento da seguinte forma: 120 menos 100 dividido por 100 vezes 100%. Percentual igual a 20%. Portanto, o produto teve um aumento de 20%. Mas lembre-se, se o resultado da fórmula for um número positivo, significa que houve um aumento no valor do produto. Se o resultado for negativo, significa que houve um desconto no valor do produto. E se fosse um desconto? Se fosse um desconto, seria a mesma fórmula. Por exemplo, se o produto custasse R$ 120 e agora custa R$ 100, podemos calcular o percentual de desconto da seguinte forma: 120 menos 100 dividido por 120 vezes 100%. Percentual igual a 16,67%. Portanto,
o produto teve um desconto de 16,67%. Ah, agora entendi. Obrigado, professor. Por nada, aluno. E espero ter ajudado. A porcentagem é um assunto importante e bastante utilizado em diversas áreas, então é sempre bom ficar atento aos cálculos e saber como utilizar corretamente os conceitos. Além disso, é importante lembrar que a porcentagem é uma forma de facilitar os cálculos e a compreensão de dados, mas nem sempre é a melhor forma de representar as informações. Por isso, é necessário ter um bom senso crítico e avaliar se a porcentagem é a melhor forma de representar um dado em cada situação. Professor, e se eu quiser calcular o valor final de um produto? Com um desconto de 15%. Para calcular o valor final de um produto com um desconto de 15%, podemos utilizar a seguinte fórmula. Valor final é igual ao valor inicial, abra parênteses, menos o valor inicial, vezes percentual de desconto, fecha parênteses. Por exemplo, se um produto custava R$ 200 e tem um desconto de 15%, podemos calcular o valor final da seguinte forma. Valor final igual a 200 menos 200 vezes 15%. Valor final igual a 200 menos 30. Valor final é igual a 170. Portanto, o produto que custava R$ 200, com o desconto de 15%, ficou por R$ 170. E se eu quiser saber qual é o valor inicial de um produto com um acréscimo de 20%? Para calcular o valor inicial de um produto com um acréscimo de 20%, podemos utilizar a seguinte fórmula. Valor inicial igual ao valor final dividido por 1 mais o percentual de acréscimo. Por exemplo, se um produto custa R$ 120 com um acréscimo de 20%, podemos calcular o valor inicial da seguinte forma. Valor inicial igual a 120 dividido por 1 mais 20%. Valor inicial igual a 120 dividido por 1,2. Valor inicial é igual a 100. Portanto, o valor inicial do produto com um acréscimo de 20% é de R$ 100. Professor, eu ainda tenho uma dúvida. E se eu quiser calcular a variação percentual entre dois valores? Tipo para comparar eles percentualmente. Para calcular a variação percentual entre dois valores, podemos utilizar a seguinte fórmula. Variação percentual é igual ao valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100%. Por exemplo, se um produto custava R$ 100 e agora custa R$ 150, podemos calcular a variação percentual da seguinte forma. Variação percentual é igual a 150 menos 100 dividido por 100 vezes 100%. Variação percentual é igual a 50 dividido por 100 vezes 100%. Variação percentual é igual a 50%. Portanto, o produto teve uma variação percentual de 50%, que representa o aumento de preço. Agora eu entendi. Muito obrigado, professor, pelas explicações. Eu que agradeço pela participação e pelas perguntas, aluno. Espero ter ajudado a esclarecer as dúvidas sobre porcentagem. Lembrem-se sempre de praticar e de utilizar esses conceitos no dia a dia. Até a próxima aula!